Já pensou em como um romance no ambiente de trabalho pode transformar sua vida? Imagine a história de uma jovem mulher de 22 anos que, ao entrar em seu escritório dos sonhos, se vê envolvida em um relacionamento inesperado com seu chefe de 42 anos. Em um cenário repleto de tensão e desejo, eles começam a descobrir um mundo além das obrigações profissionais. Prepare-se para uma jornada de amor, desafios e descobertas que vão te prender do começo ao fim. Clara sempre sonhou em trabalhar em um escritório vibrante e desafiador. Aos 22 anos, depois de muito esforço, ela finalmente conseguiu uma vaga na empresa dos seus sonhos. Desde o primeiro dia, ela se via admirada pelo seu chefe, Eduardo. Com 42 anos, ele era o epítome da experiência e do charme. Eduardo tinha um jeito de liderar que fazia Clara sentir-se segura, mas ao mesmo tempo, um pequeno fogo interno despertava em seu coração a cada sorriso ou olhar que ele lhe dirigia. Durante reuniões, Clara notava como as mãos de Eduardo gesticulavam com paixão ao falar sobre os projetos. Essa visão a encantava e a levava a se perder em devaneios. O escritório se transformou em um campo de flores, onde o perfume da atração pairava no ar. Ela desejava que, em algum momento, suas vidas se cruzassem de uma forma mais especial, além da dinâmica profissional que tinham. Após semanas de trabalho conjunto, Clara recebeu um convite inesperado para um evento corporativo. O coração dela acelerou ao perceber que Eduardo também estaria presente. O dia do evento chegou, e Clara escolheu um vestido que destacava sua beleza natural, desejando impressioná-lo. Durante a festa, entre sorrisos e conversas animadas, Clara percebeu que Eduardo estava mais próximo. Ele fez questão de apresentá-la a colegas, enquanto seus olhos brilhavam com uma luz que falava mais que palavras. O clima da noite aquecia-se, e quando Eduardo a puxou para dançar, o mundo ao redor desapareceu. Clara sentiu uma conexão profunda, como se seus espíritos dançassem em sincronia. No calor da música, os olhares trocados entre eles falavam de um desejo que ia além da amizade, mas que ainda era sutil, como um mistério esperando para ser desvendado com o tempo. Após o evento, Clara ficou pensando sobre Eduardo e sobre como a dança havia acendido algo especial entre eles. Um dia, enquanto ela organizava os arquivos na sala, percebeu que Eduardo a observava. O coração dela disparou, e um sussurro de coragem a levou a sorrir para ele. Eduardo aproximou-se, com um olhar envolvente, sugeriu que eles fizessem um trabalho juntos em um projeto especial. Trabalharem juntos trouxe novos desafios e muitas risadas. Com o passar dos dias, as trocas de olhares tornaram-se frequentes e cada toque acidental, mãos a entrelaçar, energizavam Clara. Uma tarde, em um momento de descontração, Eduardo decidiu compartilhar uma parte de sua vida, e Clara se sentiu honrada. O momento passou a ser um ponto de virada, onde a cumplicidade e a confiança entre eles começaram a fazer parte do dia a dia, levando Clara a acreditar que algo maior estava prestes a acontecer. Finalmente, Clara se viu sozinha com Eduardo em uma sala de reuniões vazia, apenas o som das folhas folheadas entre eles. A tensão na sala era palpável, como se o ar estivesse repleto de possibilidades. Clara olhou nos olhos de Eduardo e encontrou ali algo que ela havia almejado, um carinho especial que transcendeu a relação profissional. Ele se moveu mais perto e a envolveu em uma conversa sobre seus sonhos e anseios, sem barreiras. Naquele instante, Eduardo tomou sua mão e, com suavidade, trouxe seus lábios para perto dela. O toque leve selou um compromisso não dito, um convite para uma nova dança, desta vez muito mais íntima. O momento de união estava prestes a se concretizar. Clara sentiu um calor percorrer seu corpo ao perceber que a porta da felicidade se abriria diante deles, e suas vidas se entrelaçariam em um laço verdadeiro, carregado de promessas e sorrisos compartilhados. No dia seguinte àquele encontro especial, Clara acordou com um misto de esperança e ansiedade. O que seria da relação deles agora? Ao chegar no escritório, a atmosfera parecia diferente. As sombras dos sentimentos não ditos dançavam ao redor. Durante a reunião matinal, Clara notou que Eduardo a observava com um brilho nos olhos, o que fez seu coração acelerar. Ao final da reunião, ele a chamou para um café. Sentados em uma mesa isolada, Eduardo iniciou a conversa de uma maneira casual, mas com um toque de ternura em sua voz.
Eles falaram sobre o projeto em que estavam trabalhando, mas o diálogo logo se desviou para aspectos mais pessoais. Clara contou sobre seu amor por literatura e Eduardo revelou sua paixão pela fotografia. A conexão entre eles se aprofundava a cada troca de palavras. Os olhares se cruzaram, e Clara pôde perceber que havia uma nova camada de intimidade entre eles. O cheiro do café se misturava ao perfume leve de Clara, criando uma atmosfera de cumplicidade que a fazia sentir-se viva. Eduardo, ensaiando uma expressão mais séria, sugeriu que eles compartilhassem mais momentos assim, fora da formalidade do escritório. Clara concordou com um sorriso, sentindo-se animada com a ideia de que aquele café era apenas o começo de muitas descobertas juntos. Com o passar das semanas, a convivência de Clara e Eduardo fora do ambiente profissional se tornou uma rotina agradável. A cada dia, mais momentos de descontração se apresentavam. Eles começaram a explorar juntos novos lugares, como cafés e parques, onde podiam conversar livremente sem as tramas do dia a dia habitual do escritório. Em uma dessas tardes ensolaradas, enquanto caminhavam por um parque, Eduardo compartilhou uma história divertida de sua infância que fez Clara rir descontroladamente. A alegria dela contagiou, e ele a observou com carinho. O que era apenas amizade começava a se transformar em algo mais forte. Em um determinado momento, Eduardo parou para mostrar a Clara algumas fotos que ele havia tirado durante suas viagens. Através das imagens, eles puderam tocar em memórias e sonhos, sentindo a conexão crescer. Eduardo, com um olhar mais sério, falou sobre a importância de ter alguém especial ao seu lado, e Clara não pôde deixar de pensar que ele poderia estar se referindo a ela. Sentindo uma energia diferente no ar, Clara decidiu que era hora de se abrir um pouco mais. E assim, naquele espaço tranquilo, ela revelou seus medos e inseguranças em relação ao futuro. Eduardo escutou atentamente, como se cada palavra dela fosse um tesouro valioso. Ao final da conversa, ele tomou a mão dela e fez a promessa de que sempre estaria lá, como um apoio em sua jornada. O clima de amizade e cumplicidade entre Clara e Eduardo se intensificou a ponto de se tornarem inseparáveis. Um dia, durante um passeio noturno, as luzes da cidade criaram um pano de fundo mágico. Eduardo, surpreso com o quanto se sentia confortável ao lado de Clara, decidiu que era o momento perfeito para um gesto mais íntimo. Ele puxou-a delicadamente para perto, e, enquanto olhavam as estrelas, começaram a falar sobre as coisas que os faziam sonhar. O silêncio da noite foi quebrado apenas pelos sussurros de seus pensamentos mais profundos. Eduardo, tomado pela atmosfera encantadora, virou-se para Clara e a cumprimentou com um olhar cheio de significado. Ele se aproximou ainda mais, e, em um gesto suave, selou seus lábios em um toque delicado e demorado. Clara sentiu o calor e o carinho que emanavam daquele momento, como se o tempo houvesse parado para eles. O toque de seus lábios era só o princípio de uma expressão de sentimentos guardados. Quando se distanciaram, os olhares se encontraram, e um entendimento mudo passou entre eles. Clara nunca se sentiu tão viva e cativada, e Eduardo, por sua vez, parecia mais leve. Sabia que aquele beijo havia marcado um novo capítulo em sua história, um ponto de virada que não poderia ser ignorado. Após aquele beijo encantador, Clara e Eduardo entraram em uma nova fase de sua relação. As pequenas interações cotidianas carregavam uma nova energia que ambos não conseguiam ignorar. Para Clara, cada encontro se tornou um momento de expectativa e alegria, enquanto Eduardo parecia mais carinhoso e atencioso. Trabalhar juntos agora era uma mistura de tarefas profissionais e momentos de proximidade que aceleravam o coração de Clara. Em um dia particularmente tranquilo no escritório, Eduardo sugeriu que eles fizessem uma pausa e preparassem um almoço juntos. Clara hesitou, mas logo deixou-se levar pela ideia, imaginando como seria divertido. Na cozinha, o clima leve e amigável rapidamente se transformou em algo mais íntimo. Eduardo cortava os vegetais, e Clara o ajudava, sempre trocando sorrisos e olhares significativos. A conversa fluiu naturalmente, e em meio a risadas, Eduardo virou-se para Clara, acariciando a mão dela por um breve instante, o que fez seu coração disparar. Naquele momento, Clara percebeu que estava se apaixonando cada vez mais. O simples ato de cozinhar juntos se tornou uma metáfora para a construção de algo belo e duradouro.
Essa cumplicidade era intensa e verdadeira, e no olhar de Eduardo, Clara via um reflexo da mesma paixão que a consumia. Era como se fossem os protagonistas de um romance que apenas começava a ser escrito, com cada página revelando novas camadas de emoção e comprometimento. Clara não conseguiu dormir naquela noite. A lembrança do toque suave de Eduardo ainda estava fresco em sua mente. O impacto daquela conversa íntima ressoou em cada canto de seu ser. Na manhã seguinte, ao chegar ao escritório, um misto de ansiedade e excitação a acompanhava. Cada minuto parecia uma eternidade enquanto esperava por um sinal dele. Quando Eduardo finalmente entrou, seus olhos se encontraram e um sorriso cúmplice surgiu entre eles. Algo havia mudado, a atmosfera estava carregada de um entendimento mudo. Durante o dia, Clara dedicou-se ao trabalho, mas sua mente vagava sempre de volta a Eduardo, imaginando como poderiam prosseguir com esse novo laço que havia se formado. Apesar de estarem cercados de colegas, Clara sentia que a conexão deles era um segredo precioso, algo que apenas eles sabiam. Ao final do expediente, Eduardo a chamou para conversar. A tensão subiu, e Clara percebeu que cada troca de olhares era um passo em direção a um novo capítulo em suas vidas. A conversa de Clara e Eduardo começou descontraída, como se estivessem revivendo os melhores momentos da festa. No entanto, logo se transformou em algo mais profundo. Eduardo, com sua voz suave, começou a falar sobre suas experiências na vida e as lições que aprendeu. Clara ouviu atentamente, sentindo que cada palavra era um presente. Ela decidiu compartilhar suas aspirações e sonhos, revelando um pouco de sua essência. O ambiente ao redor parecia evaporar enquanto seus corações se conectavam. Eduardo se inclinou mais perto, e a proximidade provocou um turbilhão de emoções em Clara. Através de suas palavras, ela sentiu o desejo de aprender mais sobre ele, não apenas como chefe, mas como um homem, como um ser humano em busca de conexão. Essa troca de confidências os levou a contemplar o que realmente desejavam, vislumbrando o futuro não apenas no âmbito profissional, mas também no pessoal. Era um passo em direção ao desconhecido, mas Clara estava pronta para explorar esse novo horizonte. Com o passar dos dias, a cumplicidade entre Clara e Eduardo se intensificou. As pequenas trocas de mensagens durante o expediente se tornaram momentos esperados com ânimo. Eles se tornaram parceiros de trabalho, mas também cúmplices de um segredo que crescia a cada dia. Clara começou a notar pequenos gestos, como ele a ajudava a resolver problemas com paciência ou como encontrava maneiras sutis de elogiá-la, destacando suas capacidades. Em um desses dias, Eduardo sugeriu que eles fossem almoçar juntos. Clara sentiu seu coração disparar ao imaginar a possibilidade de um encontro fora do ambiente profissional. Durante o almoço, as conversas fluíam naturalmente, revelando a química entre eles. O clima estava repleto de risadinhas e olhares que diziam mais do que palavras. Ao longo da refeição, Clara notou a forma como Eduardo a olhava, como se estivesse admirando cada detalhe dela. O toque de suas mãos ao trocar pratos fez com que um calor suave tomasse conta de seu corpo, e a sensação de que estavam à beira de algo grandioso era inegável. Com o fim da semana se aproximando, Clara e Eduardo estavam cada vez mais envolvidos em sua própria dança. Aproveitaram os momentos secretos, trocando olhares significativos e palavras carregadas de contexto entre as reuniões. Clara decidiu que era hora de um passo mais audacioso. Em uma tarde ensolarada, organizou um encontro em um café perto do escritório, onde poderiam se falar sem os olhares curiosos dos colegas. Ao chegar, o coração de Clara estava acelerado. Seria aquele o momento em que eles dariam o próximo passo? Eduardo chegou pontualmente e, ao sentar-se, o sorriso em seus lábios transmitiu uma confiança tranquilizadora. A conversa fluiu como um rio sereno, mas Clara sentia que havia um leve nervosismo no ar. Ela respirou fundo e, em um momento de coragem, decidiu expressar como se sentia. Com a voz suave, compartilhou que não estava apenas encantada com sua presença, mas que desejava algo mais. Eduardo a olhou profundamente, pegando sua mão, confirmou seus sentimentos. Aquele momento culminou em um compromisso mútuo de explorar esse novo capítulo, onde a união deles poderia florescer em um jardim secreto, longe do olhar do mundo, mas cheio de promessas e encanto.
Nos dias que se seguiram ao encontro decisivo no café, Clara e Eduardo se sentiam como se tivessem criado um mundo apenas para eles. Cada olhar trocado no escritório era um lembrete da conexão especial que haviam estabelecido. O brilho nos olhos de Eduardo ao vê-la pela manhã a fazia sentir um calor interno, como se o sol estivesse sempre brilhando dentro dela. Eles começaram a se encontrar não apenas durante o expediente, mas também em breves momentos furtivos durante o dia, como quando Eduardo a convidava para compartilhar uma xícara de café. Era nesses instantes que a expectativa e o encanto da nova fase de suas vidas se manifestavam de forma vibrante. Clara se lembrou com carinho das conversas profundas que tiveram, onde trocaram histórias de vida e sonhos, criando um laço que crescia a cada dia. Ela se surpreendia com a forma como Eduardo a fazia sentir-se especial e valorizada. Ele estava sempre atento, pronto para oferecer uma palavra de apoio ou um gesto delicado, como abrir a porta da sala de reuniões ou uma inesperada lembrança em forma de flores em sua mesa. Cada gesto era um testemunho do carinho genuíno que havia entre eles, e Clara sentiu que, pouco a pouco, ele se tornava parte de sua história, um capítulo que ela estava ansiosa para explorar. Uma tarde, Clara e Eduardo combinaram um passeio ao ar livre, de forma que pudessem desfrutar da companhia um do outro longe das pressões do escritório. O sol brilhava intensamente e o ar estava fresco, proporcionando o cenário perfeito para um momento especial. Enquanto caminhavam juntos por entre as árvores, conversando sobre trivialidades e sonhos, Clara se permitiu observar cada traço do rosto de Eduardo, admirando os detalhes que a atraíam cada vez mais. A forma como ele usava as mãos para expressar suas ideias a encantava, e seu riso leve era como música para os ouvidos dela. Durante a caminhada, eles decidiram se sentar em um banco de parque. Eduardo compartilhou suas expectativas para o futuro e como ele desejava que esse novo laço entre eles se desenvolvesse. Clara escutava, absorvendo cada palavra com um sorriso no rosto, e ao mesmo tempo, foi tomada por uma sensação de euforia. Ela sabia que estava vivendo algo verdadeiro e único. Quando as mãos dele se entrelaçaram, e Eduardo olhou em seus olhos, Clara sentiu uma onda de felicidade inundá-la. Ali, sob a sombra das árvores, no calor daquela tarde de primavera, ela teve certeza de que estava disposta a viver essa história até o fim, o que poderia trazer desafios, mas também muitas alegrias. Com o passar das semanas, a relação de Clara e Eduardo se tornava cada vez mais intensa. Eles encontravam tempo em suas agendas após o trabalho, seja para um jantar em um restaurante aconchegante ou um passeio pela cidade iluminada. A química que havia entre eles era palpável, e a cumplicidade que cultivavam transformou-se em um vínculo cada vez mais profundo. Em um desses encontros, enquanto caminhavam pela orla da cidade, Clara parou para olhar o pôr do sol. Eduardo, percebendo a beleza do momento, se posicionou ao lado dela e a puxou suavemente para perto, envolvendo-a com um carinho que a fez sentir-se verdadeiramente conectada a ele. Eles compartilharam suas esperanças e medos sobre o futuro, algo que era cada vez mais importante em suas vidas. A carícia suave de Eduardo em seu braço fazia com que Clara se sentisse segura, como se estivesse exatamente onde deveria estar. Ambos abriram o coração um para o outro, e a conversa fluiu naturalmente. Eduardo confessou que nunca havia se sentido assim antes, e Clara, emocionada, respondeu que ele se tornará seu ponto de referência. Assim, entre risos e olhares cúmplices, o sol se pôs, trazendo um novo significado àquele momento. A partir dali, ficou claro que não havia volta, eles estavam prontos para descobrir o que mais a vida tinha a oferecer juntos. A vida de Clara e Eduardo seguiu sua dança delicada entre as responsabilidades do trabalho e a construção de uma relação pessoal encantadora. Quando chegaram a um fim de semana prolongado, decidiram planejar uma escapada para um local tranquilo e bonito, onde poderiam desfrutar da companhia um do outro sem a pressão do dia a dia. Clara estava animada e um pouco nervosa. Era a oportunidade perfeita para aprofundar ainda mais a ligação que haviam criado. Ao chegarem ao destino, o cenário era perfeito, uma cabana à beira de um lago sereno, cercado por uma natureza exuberante. Enquanto desfaziam as malas, Eduardo observou a vibração entusiasmada de Clara e sentiu-se contente. Ao cair da noite, sob o céu estrelado, Eduardo preparou um jantar romântico ao ar livre, e Clara se emocionou com a atenção aos detalhes. Enquanto compartilhavam a refeição,
Conversaram sobre tudo, desde experiências passadas até os sonhos que ainda queriam realizar. A conexão entre eles se intensificava a cada palavra. Após o jantar, Eduardo a convidou para dançar sob as estrelas. As músicas eram suaves e a luz suave da lua criou um clima mágico ao redor deles. Naquele momento, Clara percebeu que cada detalhe estava alinhado para que eles vivessem um instante de pura felicidade. A dança, o toque suave de Eduardo em suas costas e o carinho em seus olhares contavam uma nova história, uma onde estavam prontos para transformar suas vidas em uma jornada compartilhada, com muito amor e cumplicidade. A história de Clara e Eduardo nos ensina que o amor pode florescer mesmo em contextos desafiadores, e que a coragem de se abrir para novas experiências pode levar a conexões profundas e significativas. É importante saber encontrar o equilíbrio entre as responsabilidades profissionais e as relações pessoais, permitindo-se viver aventuras emocionais que fazem o coração vibrar. Nos conte, qual história ou tipo de narrativa você gostaria de ouvir em nossos próximos vídeos? Estamos sempre abertos a sugestões que toquem seu coração. Você acha que é possível ter um relacionamento romântico saudável no ambiente de trabalho? Quais desafios você acredita que podem surgir em uma situação como a de Clara e Eduardo? Se você gostou desta história e quer acompanhar mais relatos emocionantes como este, inscreva-se no nosso canal e não perca o próximo vídeo.